Hoje aqui no canal eu vou falar sobre câncer infanto-juvenil. Com a ajuda de uma especialista a gente vai tirar dúvidas e conhecer um pouco mais sobre esse assunto que é muito diferente nos adultos. Se você já gostou do tema, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu estou aqui com a doutora Regiana Quinto, ela é médica especialista em oncologia e hematologia pediátrica, ou seja, ela cuida de crianças e adolescentes com câncer e também doenças do sangue. Doutora Regiana Quinto, muito obrigada pelo convite. Eu queria saber, existe diferença, entre câncer em adultos e crianças? Existe, isso é muito importante, que a gente coloque. Primeiro eu queria agradecer, pela oportunidade de estar aqui no canal, divulgando uma causa tão importante como o câncer infanto-juvenil. Na criança, Karen, o câncer ele tem uma evolução mais rápida, então geralmente são células jovens e células de multiplicação muito rápida. Então o tempo desde que o câncer começa na criança até aparecerem os primeiros sintomas costuma ser um tempo mais curto. Então são células com muita velocidade de crescimento. No adulto a gente pode ter crescimentos mais lentos, evoluções mais lentas, até doenças mais crônicas. E na criança, a origem do câncer é mais por fatores genéticos, Já no adulto, é mais por fatores ambientais relacionados ao estilo de vida. Então, isso vai ser importante até para a gente entender como que a gente pode fazer a prevenção. É diferente para a criança e para o adulto. O câncer infanto-juvenil hoje é a primeira causa de morte por doença nas crianças e adolescentes. De 0 a 19 anos é a doença que mais mata. É de 0 a 19 é essa doença. Se você perguntar para uma pessoa, a pessoa, qual doença que mais mata criança e adolescente? Nossa, a pessoa vai pensar 1000 coisas, talvez não pense em câncer. Mas atualmente no Brasil, as nossas estatísticas são iguais a outros países do mundo, a países desenvolvidos. Câncer é a primeira causa de morte por doença na criança. Nos adultos, como a gente já falou, os adultos têm mais importância dos fatores ambientais. Então dá para fazer o que a gente chama de prevenção primária em adulto, que é não fumar, praticar atividade física, ter boa alimentação, não se expor exageradamente ao sol. Então, assim, no adulto, a gente consegue fazer prevenção primária. Na criança, como o fator é genético, não adianta fazer prevenção primária na criança. Então, o que realmente a gente pode fazer na criança é a prevenção secundária. O que é isso? O diagnóstico precoce. É saber reconhecer primeiros sinais e sintomas suspeitos de câncer infanto-juvenil para que sejam investigados. O câncer mais comum na infância é a leucemia linfóide aguda. Então, os sintomas da leucemia, eles incluem febre, que ela já dura geralmente mais de 8 dias e não se encontra o foco daquela febre, a causa daquela febre. A criança ficando debilitada, pálida, geralmente surgem manchas roxas no corpo e isso vai mostrando assim que está havendo alguma alteração sanguínea. Por quê? A leucemia, ela surge nas células de defesa, nas células brancas do nosso corpo. Às vezes as pessoas pensam assim, que a leucemia, ela vem nas células vermelhas. Então, às vezes a pessoa pensa uma coisa que é mito, viu? Tá com anemia, a anemia vai virar uma leucemia. Não. A leucemia é um câncer, ela causa anemia na criança. Então, a criança, ela começa a ter uma multiplicação exagerada das células brancas, que estão aberrantes, elas não têm mais as características boas para poder defender a criança contra infecções. Então a criança começa a ter febre, infecção com facilidade. Manchas roxas que já mostram que as plaquetas não estão sendo produzidas normalmente, Dores ósseas, são dores intensas, porque as células estão se multiplicando dentro da medula, dentro dos ossos da criança, então é uma dor que não passa, A dor óssea está em mais de 50% dos casos de leucemia. Então, além dos sintomas de leucemia, que eu trago de novo porque é o câncer mais frequente,
a gente também tem que lembrar que tem outros tipos de cânceres na infância que podem, né, acontecer sem que alguém perceba. Às vezes é muito comum que até o médico profissional de saúde tenha dificuldade em suspeitar do câncer infanto-juvenil, porque alguns sintomas simulam doenças comuns da infância. Então, sinais de câncer às vezes parecem com sintomas de outras doenças. Então, o tumor cerebral. Tumor cerebral, quando ele começa a crescer dentro do crânio ali da criança, o tumor, ele vai expandindo e aumentando a pressão no crânio. Então, sinal, né, de câncer, né, de tumor no cérebro, dor de cabeça intensa. Se além dessa dor de cabeça a criança está tendo vômitos em jato pela manhã, alteração da fala e da forma de caminhar, que o sistema nervoso controla todo o nosso corpo. Então, seriam sintomas de tumor do sistema nervoso central, que é o segundo câncer mais frequente. Sintomas do linfoma incluem o quê? Aumento de ínguas bem exageradas, que podem ser no pescoço. Eu falo íngua porque é um termo que eu acho que as pessoas vão compreender melhor, que são linfonodos, né? Mas quando é o linfoma, que é o câncer que atinge os linfonodos, o que é que acontece? O paciente ele começa a ter esse crescimento de nódulos, de ínguas, de tamanho exagerado, e pode ser em qualquer parte do corpo. Se o diagnóstico é difícil, como saber que a criança está com câncer, né? Como fazer esse diagnóstico precoce? Excelente pergunta, porque o pilar do diagnóstico precoce é a identificação dos sinais e sintomas suspeitos, o referenciamento para um centro especializado, para que aí sim a criança seja avaliada, sejam feitos os exames para que a gente possa confirmar ou descartar aquela suspeita. Ou seja, se numa unidade básica de saúde, se em outro município, um médico, né, o profissional de saúde está atendendo, às vezes até um enfermeiro está avaliando o paciente e vê que tem sinais ou sintomas sugestivos, não cabe a esse médico, a esse profissional de saúde, em sua cidade, em sua unidade básica, fechar um diagnóstico. Isso é feito pelo oncologista. Então, basta fazer a suspeita e o referenciamento. Aqui, né, na unidade especializada, é que é feita a investigação e a gente confirma e descarta. O tratamento é a base de quimioterapia, principalmente, né? Então, são várias drogas com o objetivo de destruir essas células neoplásicas, né? Em alguns casos é necessário cirurgia, além da quimioterapia, em alguns casos também é indicado radioterapia. Muitas vezes o que acontece é que esse profissional de saúde, ou essa mãe, esse pai, essa família, quando percebem sinais, às vezes a própria pessoa entra em negação. Não quero que seja isso. Não quero que seja isso. Vamos procurar outra coisa. Será que não é a garganta? Será que não é isso? Será que não é aquilo? E com isso a gente perde tempo, né? Nós temos mais de 70 pacientes no momento, né, em quimioterapia. Né? A gente tem uma expectativa de 100 casos novos que cheguem ao ambulatório por ano. Porque esse ambulatório ele atende sul, extremo sul e sudoeste da Bahia. Então, uma área grande de abrangência que vem aqui para Itabuna para realizar tratamento, né? E o que é que a gente precisa? É que essas crianças cheguem em tempo. O que é muito frequente para nós é receber a criança já com doença avançada. Muitas vezes a pessoa fica pensando assim, eu vou pedir primeiro um exame tal, aí o paciente fica com aquela dificuldade que a gente sabe de conseguir esse exame. Imagine, se um médico examina um paciente, ele já pegou na barriguinha e já sentiu que tem um tumor, encaminha logo para ser investigado, porque esse paciente ele vai perder tempo esperando fazer diversos exames, pode perder meses, e quando chegar aqui, já chegar em doença metastática, né, já com metástase. Então, câncer na criança é uma corrida contra o tempo, porque a evolução é muito rápida. Então, a gente recebe bebês aqui já com doença extremamente avançada, e é muito triste. Acima de 8 dias de febre, que ninguém consegue achar a causa dessa febre, tem que ser avaliado por um oncohematologista. Se além da febre tiver palidez excessiva, manchas roxas, dor óssea, aumento nos gânglios, aumento da barriguinha, pode ser um câncer infanto-juvenil, pode ser uma leucemia. Nódulos grandes, exagerados no corpo, pode ser o linfoma.
aumento rápido da barriguinha com tumor palpável, pode ser algum tumor sólido dentro do abdômen da criança. Vômito com alteração da fala, alteração da marcha, dor de cabeça persistente sem outra causa aparente, pode ser tumor cerebral. Então, quando não vai bem a saúde do filho, a pessoa deve procurar, né, o profissional de saúde, e esse vendo que aqueles sintomas eles já extrapolam aquilo que seria esperado para uma doença comum da infância, que encaminha o especialista.